Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Bem-vindo a mais um devocional. Todas as manhãs tem um devocional aqui para edificar e abençoar a nossa vida, a minha, a sua. E já se inscreva aqui durante o vídeo, curte, comenta e ao final compartilha. Hoje nós vamos falar que mesmo o apóstolo Paulo precisava compartilhar o seu testemunho. E isso também traz a nossa vida, que a gente também precisa testemunhar, né? Nós fomos chamados para ser testemunhas e nós temos que testemunhar o que Cristo faz em nossas vidas. Amém? Então vamos ao texto, Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Amém. Então aqui ele fala, né, que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Ele não recebeu de origem humana. Ele não foi apresentado a Jesus por pessoas. Ele não converteu ao ouvir uma pregação. Paulo tem a testemunha de que se converteu tendo um encontro com Jesus. Quando estava indo a Damasco, Jesus encontrou e Saulo, Saulo, por que me persegues? Não, você vai ler isso lá em Atos, no comecinho ainda. E aí, legal, encontrou Jesus, mas e o evangelho, como você aprendeu dessa maneira, né? E ele fala que não foi de origem humana, não foi alguém que lhe pregou o que Jesus fez, e quem era Jesus foi o próprio Jesus. Ele teve 3 anos de comunhão intensa com Jesus e diretamente da fonte ele aprendeu tudo. E é bonito, né? Lindo de ver que o ministério de Jesus na Terra durou 3 anos, né? Do seu primeiro milagre até a cruz. E depois ele dá um intensivão para Paulo também de 3 anos. Tem um encontro com ele, discipulado diretamente por Jesus durante 3 anos. E Paulo, o ministério dele são os gentios, não são só os convertidos, né? Ele tenta, os convertidos não, desculpa, os judeus. Ele tenta ir pregar para os judeus, depois não consegue e ministerialmente ele fica com os gentios, a grande maioria, em sua grande maioria, os gentios. Então, o que a gente vê que depois de tanto tempo ele tendo que testemunhar novamente, contar o seu testemunho
para a igreja, para os Gálatas, né? E ele coloca que não é de origem humana, tanto que eu nem precisei ir lá conhecer os outros apóstolos. Acabei conhecendo depois, conheci a Pedro e a Tiago, irmão de Jesus, nosso Senhor, e posteriormente acabou encontrando, acho que um pouquinho mais para frente a gente deve falar aqui sobre isso no próximo capítulo, se eu não estiver enganado. Então, a gente sempre vai ter que contar o que Jesus fez em nossa vida. Isso não é para nossa glória, sim para a glória dele. Exaltar o nome de Jesus, contar a todos o que ele fez, assim como as cartas de Paulo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João estão contando tudo o que Jesus fez na vida deles e na vida dos outros. Então, quando a gente testemunha, a gente está falando de Jesus, está glorificando o nome dele. E Paulo fala aqui no finalzinho também, né? E glorificavam a Deus por minha causa. A transformação que Cristo fez na vida dele, que era motivo de alegria para os irmãos, e muito. E muitas vezes, nos dias de hoje, né, o que acontece quando alguém do nível de Paulo se converte, né, alguém que era muito dito desviado, aprontava muito, matava pessoas, tinha problema com drogas, enfim, alguém que veio de muita intensidade do pecado, aí a gente fica meio ressabiado, né? A gente fica assim, será que se converteu mesmo? Quanto tempo vai durar isso daí? E em vez de glorificar a Deus, a gente fica duvidando da pessoa. E os nossos olhos não têm que estar firmados nas pessoas, né? Quando alguém, não só alguém assim, mas quando alguém se converte e nós estamos próximos, nós temos que ser os irmãos mais velhos, os filhos maduros de Jesus e cuidar. Quando ele encontra Pedro novamente, depois que Pedro tinha negado, estava na pesca, Pedro abandona a pesca maravilhosa, e aí ele fala, Pedro, tu me amas? Ele não foi questionar a Pedro por que Pedro tinha negado, e sim, tu me amas, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, pastoreia minhas ovelhas. E é isso que ele quer de nós como irmãos mais velhos. E como os testemunhas, discípulos e servos de Cristo, nós temos que acolher e amar essas pessoas como Cristo amou. Não julgando e ficando com o pé atrás. Se por algum acaso a pessoa vier a cair e voltar à velha vida, não é culpa nossa e nós não devemos julgá-los também. Isso daí é com Cristo. Amém? Então que a gente continue sempre que possível, sempre testemunhando o que Deus fez em nossa vida. Mais um tempo aí eu conto um pouquinho da minha história toda aqui. Tem recentemente um testemunho muito bom, muito forte, muito aprendizado e graça e misericórdia do Senhor sobre a nossa vida também. Amém? Que Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.